Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a todos os telespectadores do canal Filemon. Quem vos saúda mais uma vez é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto. Louvado seja Deus. Este é o canal Filemon e eu vou deixar mais um vídeo aqui no canal Filemon. Convido você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu convido você para se inscrever neste canal, fazer parte desta família, nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Glória a Deus. O objetivo do canal Filemon é divulgar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Deixe o seu like abençoado aí, assista até o final, não interrompa o vídeo, né? Assista até o final para nos ajudar nas visualizações. Glória a Deus. Muito bem. A palavra que eu quero deixar nesta manhã é concernente aqui uma visão de um vale de ossos secos, que a qual Deus mostrou ao profeta Ezequiel. Glória a Deus. No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, eu quero ler aqui o versículo de número 9, onde Deus falou com o profeta e disse assim: e ele me disse, profetiza aos espíritos, profetiza, ó filho do homem, e dize aos espíritos, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Glória a Deus. Muito bem. Nós observamos aqui uma recomendação muito interessante, que a qual Deus falou com o profeta Ezequiel. Esse profeta Ezequiel foi um profeta preparado para exercer o sacerdócio, mas de acordo com a preparação para sacerdote, Deus o chamou para que ele fosse profetizar, aleluia, entre o povo de Israel. Louvado seja Deus. Nós observamos aqui, meus queridos irmãos e amigos, que aqui no capítulo de número 36, nós observamos aqui que Deus, ele traz uma promessa de restauração para o povo de Israel. No capítulo 36, versículo 16 a seguir, ele traz aqui uma promessa de restauração ao povo de Israel. E aqui no capítulo 37, nós observamos que essa promessa de restauração, ela se cumpre na vida do povo israelita. Observamos aqui que o profeta Ezequiel, né, era filho de Bus, e ele era formado para sacerdote, segundo a ordem de Zadok, mas Deus o chamou para anunciar, o julgamento de Deus sobre a nação de Israel e sobre outras nações, e profetizar a salvação ao seu povo. Para nós que nós não entendemos qual que é o plano de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, nós possamos até ficar indignado. Por que que Ezequiel foi formado para ser sacerdote e agora Deus chama ele para profetizar, para profeta?
né? Então isso nos faz entender que Deus estava olhando para uma situação de emergência, né? Porque era o único profeta, o único homem que estava na disposição de Deus para Deus usar naquele momento, para profetizar, aleluia, para o povo de Israel. Então nós observamos aqui, meus prezados amigos, irmãos em Cristo, que o profeta Ezequiel, ele fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs sobre o meio de um vale que estava cheio de ossos. Observamos aqui que antes de Deus mostrar esta visão para Ezequiel, Deus fez o chamado ao Ezequiel lá no capítulo 2 do livro de Ezequiel, no versículo 1, onde Deus fala com Ezequiel dessa forma: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então observamos ali que o Deus eterno, o Deus imortal, o Deus real, ele dirigiu-se a Ezequiel e chamou de filho do homem. Sabe por que chamou de filho do homem? Para enfatizar, né, a diferença entre a criatura e o Criador. Nós observamos também que Jesus foi chamado várias vezes de filho do homem, porque Jesus estava vivendo uma vida na terra como criatura, como ser humano ele estava vivendo. E foi chamado como filho do homem, e aqui também Deus chama Ezequiel para mostrar para ele a diferença que existe entre a criatura e o Criador. Deus queria mostrar para Ezequiel que Ezequiel estava ali para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Glória a Deus. E nós observamos aqui que Deus ele continuou falando com Ezequiel quando levou ele ali naquele vale de ossos, né, que estava seco, e fez com que Ezequiel passeasse em volta daquele vale de ossos, e era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. A palavra sequíssimo, ela quer dizer que aqueles ossos já estavam tão secos que estava já virando pó, né? Aqueles ossos já estava tão seco, estava sequíssimo, que já estava virando pó. Não tinha nos nossos olhos físicos, não tinha condições mais daqueles ossos se unir cada osso aos seus ossos e ali formar novamente um corpo, porque os ossos já estavam sequíssimos nessa visão de Ezequiel. E nós observamos que essa visão, ela nos traz ali uma ilustração, ela traz a ilustração sobre a promessa de Deus feita para o povo de Israel, ainda no capítulo 36 do profeta Ezequiel, que é, aleluia, sobre uma nova vida, né, e uma nova nação que seria restaurada tanto na parte social como também na parte espiritual. Nós precisamos, meus queridos irmãos, ler a Bíblia Sagrada e procurar entender, ler textos e contexto, para nós podermos entender, né, concernente às visões que a qual Deus tem mostrado aos santos profetas do Antigo Testamento. Ele mostrava para o profeta Ezequiel uma nação. A nação estava morta espiritualmente falando. A nação não estava mais vivendo em pele e osso, conforme diz um ditado popular. A nação estava vivendo sobre ossos que estava sequíssimo. Espiritualmente falando, era uma morte espiritual tão tremenda
que estava na nação de Israel, que precisaria sim a intervenção de Deus através de um profeta para que esse povo voltasse a reviver, voltasse a ter vida e voltasse a ser novamente uma nação frutífera diante de Deus e diante de toda a sociedade. Aqui diz que os ossos estavam sequíssimos, né? E então Deus manda Ezequiel profetizar, dizendo: poderão viver esses ossos? Ele faz uma pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel, sem ter ali uma resposta para Deus, ele disse: Senhor Jeová, tu o sabe, né? Porque só Deus é que sabe as condições que se encontra na vida de uma nação, na vida de uma pessoa, e só Deus sabe também o momento certo em que este povo, esta nação, este homem, esta mulher poderá ouvir a palavra de Deus e voltar a viver uma vida sólida diante de Deus e diante da sociedade. Observamos aqui que os ossos secos, eles representam os judeus, né, no cativeiro. Eles estavam dispersos, eles estavam mortos espiritualmente falando, precisavam de ter vida. E o que me chama bastante atenção é que o profeta foi e profetizou, né, para o povo, e diz, ele profetizou para os ossos, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E nós observamos aqui que ele ficou ali contemplando aquele vale de ossos secos, que de repente houve ali um reboliço entre aqueles ossos. Os ossos começaram a se mover, né? E começaram a caminhar, cada osso aos seus ossos, e ali foi fazendo foi ali se ajuntando, né? E ali cada osso foi sendo ligado com nervos, foi sendo coberto com carne, foi sendo coberto de pele, e ali já não era mais um vale cheio de ossos secos, era um vale cheio de corpos mortos que ali estavam. Corpos esse que já tinha nervo, já tinha carne, já tinha pele, mas não tinha espírito. Os espíritos ainda não tinham entrado nesses ossos, naquela visão de Ezequiel. Ezequiel sentia que estava falando com os mortos quando pregava para os exilados, porque eles raramente respondiam à sua mensagem. Isso significa que Ezequiel sentia que quando ele profetizava para o povo que estava no exílio lá em Babilônia, ele estava falando com os mortos. Eles não correspondiam à mensagem que Ezequiel pregava. Eles não davam crédito na mensagem que Ezequiel pregava. Eles não aceitavam a mensagem de Ezequiel, né? E por quê? Porque eles estavam mortos espiritualmente. Mas na visão, né, os ossos responderam. E da mesma maneira que Deus trouxe a vida aos ossos mortos, ele traria a vida novamente para o seu povo que estavam espiritualmente mortos. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é maravilhosa, né? Palavra poderosa. É um capítulo que nós precisamos meditar neste capítulo em espírito, para nós podermos entender e não confundirmos, né, o motivo da profecia de Ezequiel para aquele vale de ossos que estava sequíssimo. Glória a Deus. Muito bem. Aí então nós observamos que
no capítulo de número 9, Deus fala novamente com Ezequiel, ou no versículo de número 9 do mesmo capítulo, Deus fala com Ezequiel: profetiza aos espíritos. E diz: profetiza, ó filho do homem, e dizes aos espíritos: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes ossos para que vivam. Olha que coisa interessante. Pois em corpo físico já estavam completos. Tinha toda a matéria, todo o tecido, mas para que eles voltassem a viver, era necessário o Espírito entrar neles. Então, para que a nação de Israel voltasse novamente a ser uma nação, foi necessário o Espírito entrar. Diz aqui, ó, e porei em vós o meu Espírito e viverei, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz. Eu quero aqui encerrar, né, esta palavra, e que esta palavra possa ficar para a meditação de todos quantos assistir esse vídeo, que você possa entender, né, qual o propósito de ter levantado Ezequiel, o sacerdote, como profeta, para profetizar sobre a nação de Israel. Porque aqueles ossos secos representavam a condição de morte espiritual do povo. Glória a Deus. A igreja poderá também parecer uma pilha de ossos secos, espiritualmente morta, sem esperança de vida. Mas da mesma maneira que Deus prometeu restaurar sua nação, Ele pode restaurar também a igreja, a despeito de quão seca ou morta a igreja poderá estar. Aleluia. Estou dizendo poderá, né? Porque a igreja, na minha concepção pessoal, a igreja nos dias atuais, ela está totalmente viva, esperando, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato que Deus está trabalhando, chamando o seu povo de volta, elevando vida nova às igrejas espiritualmente mortas. E aqui eu encerro esta palavra em nome de Jesus e faço a minha recomendação. Assista até o final, deixa o seu like abençoado e se inscreva nesse canal. Amém.